Irmãos, somos de onde o Senhor nos trouxe neste momento, nos Salmos de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. 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 Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, este salmo também um dos cânticos dos degraus, quando o povo vinha à adoração em Jerusalém, vinham salmodiando, vinham cantando, vinham declamando. E aqui então, nesta fala tão maravilhosa, que representa a segurança daquele que tem a sua confiança firmada no Senhor. Muitos, e nós vemos isso de uma forma corriqueira até, confiam neste, naquele, fazem os seus planos, firmados na fala humana, em alguma promessa humana. Promessa de homem por si só não se sustenta, pois depende da aprovação divina. Ainda que nós vamos passando nesse mundo e vendo a cada dia, e parece que de uma forma muito intensa a maldade se multiplica assustadoramente, as injustiças são notórias e elas acabam por causar preocupação pela forma como se manifestam. Mas não era diferente também nos dias aqui do salmista, ainda que numa proporção bem menor em razão do número de pessoas, mas havia também injustiça, havia medo, havia pavor, mas havia segurança para aqueles que confiavam no Senhor. Confiar no Senhor é ter a certeza no seu coração de que ainda que os teus olhos, a tua mente, os teus ouvidos, você não consegue ainda ver, não consegue ter notícias de algo bom, ou daquilo que planejou, ou daquilo que aguarda, que entende que é necessário, não vê nada que possa significar ao menos que está para acontecer. Mas confiar no Senhor é ter a certeza de que vai acontecer, porque Ele é provedor, Ele é misericordioso, Ele é o Salvador, Ele é grande, Ele é forte. Glória a Deus. Ele não tem medo do homem, Ele não depende do homem. Ele toma as suas decisões e apenas manda, demandando o Rei da Glória, tudo que tem debaixo dele obedece, não tem o que fazer, não tem onde ele não possa entrar, não tem coração que ele não possa mexer, não tem vida que ele não possa tocar, não tem situação que ele não possa desembaraçar e resolver, não tem o que esteja escondido que ele não ponha em cima do telhado, não tem o que ele não saiba, ainda que você não saiba, ele sabe, e sabe por que te trouxe aqui nesta noite, sabe por que viemos aqui nesta noite. Quantos de nós, olhando meio que assustados, o glória não é mais o mesmo, o cântico da boca já é um cântico abafado pelo choro da alma, pela dor da prova, pela angústia. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, uma da palavra de Deus nesta noite que vai te dar força para fazer a tua viagem, a tua jornada, tendo a certeza de que os que confiam no Senhor nunca se decepcionarão, serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E dá o exemplo o salmista ainda falando da situação geográfica, Salmos utiliza dessas comparações, Provérbios também.
E vimos aqui, mesmo no livro de Eclesiastes, algumas comparações, exemplos tirados da natureza, e aqui dizendo então dos montes, a roda de Jerusalém, ou seja, geograficamente ela estava cercada pelos montes. Então, de alguma forma, ainda que minimamente, segundo a compreensão humana, aquilo significava proteção, pois o inimigo, para poder romper aquilo, teria que se apresentar e seria visto. Mas assim, o monte significava proteção, porque se sentiam de alguma forma protegida, mas ele utilizava-se deste exemplo para dizer, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Estar em volta do seu povo é ter ciência de tudo aquilo que acontece com o povo. Ele de forma alguma deixa de saber e nem vira as costas e nem o rosto para a tua aprovação. Ele não deixa de enxergar o choro do irmão e da irmã. Ele não deixa de ouvir a tua oração. Ele não deixa de ver os perigos que correste, até dos que correm ainda, mas ele te garante, ele está em volta da vida do povo, da igreja. Ele está em volta da tua vida, te cerca com misericórdia, com amor, com providência, te cerca com força que você não tem, cerca o irmão e a irmã com cuidado que a irmã precisa, o irmão precisa, e nas incompreensões que trazemos, nas angústias que trazemos, e disto aqui não se trata de sentimento ruim, nada disso, trata aqui do bom sentimento daquele que sofre as angústias, pela sinceridade do seu coração, daquela que chora por aquilo que sofre diante das injustiças do mundo, diante da inveja, diante do engano, diante da maldade. É destes de que fala a palavra aqui, é daqueles que sofrem por amor da verdade. Há em volta de ti aquele que fez os céus e a terra, que protege a tua vida, cuida da tua casa, cuida dos teus passos. Não está sozinha, não está sozinho, não andas perambulando, vagueando, não. Você e nós todos temos um destino que é o reino da glória de Deus. A salvação nos foi dada por Jesus Cristo. Pela fé que está dentro do nosso coração, nós cremos que um dia nós entraremos nos céus, mas por um tempo e um período que Deus é que sabe. Ouvimos aqui a nossa irmã chorando, porque o esposo já hoje não congrega mais. Dias antes congregou conosco aqui no domingo, estava aqui a família reunida, congregou, sentou ali do lado, deu glória a Deus. Hoje já não está mais, hoje já não sofre mais, não chora mais, aguarda, descansa no retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós ainda estamos aqui lutando, padecendo, enfrentando inveja, enfrentando rancor, enfrentando mentira. Amanhã ainda vamos ao trabalho, lá estará o engano, lá estará o cetro, muitas das vezes da mentira, da injustiça, mas não tem cetro de injustiça que subsiste diante do cetro da justiça divina. Esta é a palavra que Deus nos manda nesta noite de forma clara. O culto não vai acabar tarde, a palavra também não vai acabar tarde. Pode ficar tranquilo e tranquila. Mas o irmão vai para casa, a irmã vai para casa nesta noite, com a força poderosa de Deus na tua vida, com a certeza no teu coração. Permanece a justiça divina e não a injustiça humana. O cetro da impiedade hoje é quebrado pelo poder da palavra. A palavra é poder, a palavra é vida. A palavra é que nos dá força e nos dá condição para continuar a nossa jornada. Ele dizia, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Isto é profundo, porque quantas vezes diante de alguma injustiça, até mesmo aquele que carrega o bom desejo, as boas qualidades, as virtudes divinas, mas diante de uma injustiça prolongada, a sua mente já começa a mentalizar, a idealizar alguma coisa que não é boa. E facilmente, pois a natureza, a carne ainda está em nós.
A natureza divina nos veio, mas a carne não nos deixa. É neste corpo que nós vamos vivendo a nossa vida. Então facilmente nós somos levados a querer resolver, a querer fazer, a querer se insurgir diante de alguma injustiça, diante de alguma impiedade. E às vezes, nisto de querer resolver, de querer fazer, nascem sentimentos terríveis no nosso coração e fazem-nos errar, e fazem-nos imperfeitos ainda mais diante de Deus. Sentimento do rancor, a raiva, o ódio, tudo isso é prejudicial e faz um mal terrível. E se nós não tomarmos cuidado, nós que carregamos a justiça divina, as boas qualidades, facilmente somos tocados por isso, e de repente as nossas mãos são então inclinadas a alguma iniquidade. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja reunida na casa de oração da Vila Ré nesta noite, fomos chamados para a salvação das nossas almas, para a vida eterna com glória nos céus. E agora surge no caminho da irmã e do irmão as situações que estão te fazendo já ter pensamentos diferentes, idealizar alguma coisa que não fazia parte da tua vida até alguns dias atrás. Mas nesta noite vem a palavra pregada mais uma vez. Mas é Salmo 125, Salmo 125. Segurança daquele que confia em Deus. A igreja confia em Deus, nós confiamos em Deus. É Ele que nós temos à nossa volta. É Ele que se levanta nesta noite em favor da tua vida, em favor da tua casa. Ele se levanta pela tua prova, pela tua condição. Por isso, o salmista dizia: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas faria o Senhor o que não é bom? Não. O que não é bom, aqueles que praticam iniquidade vão fazendo e tendo as suas decisões, as suas atitudes, e delas vêm as consequências. Então, é eles que acabam por selar o destino. Mas nós estamos firmados na palavra, estamos firmados em Deus, carregamos a virtude, carregamos esperança, a fé está no nosso coração, carregamos uma esperança de que um dia nós poderemos entrar nos céus, mas não é com esse corpo, não é com esta condição terrena, e entramos aqui nesta noite. Quantos pensamentos, quanta coisa, quanta turbação na mente, e não há, veja irmãos, não há como, não tem remédio para uma mente turbada, não tem como. Pois, diariamente, até quando vai dormir, as preocupações estão lá. Mas Deus tem forma, tem meios, tem maneiras de entrar na nossa vida, tocar a nossa mente, fazer com que a irmã e o irmão possam dormir nesta noite, descansar no Senhor, aguardando que virá a tua segunda-feira e com ela o Senhor trazendo das suas novidades, trazendo da sua providência, trazendo daquilo que a irmã e o irmão precisa. Porque, irmãos, uma coisa é ir caminhando e vendo as coisas acontecendo conforme planejou, conforme pensou, conforme idealizou, conforme desejou. Mas outra coisa é ir caminhando e vendo que os planos não ocorrem como o irmão e a irmã pensou. E o dia seguinte acaba por ser algo terrível, porque temos medo até do nosso amanhã. Isto facilmente ocorre com todos e já ocorreu em algum momento da nossa vida. Quantas vezes temos medo, alguns têm medo de dormir, pois sabem dos pensamentos que vêm à mente. Outros têm medo do amanhã, por exemplo, da segunda-feira, diante dos compromissos, daquilo que tem que cumprir ou que fazer. Outros medo diante de alguma situação, pois nós somos limitados, nós somos humanos, nós temos as dificuldades, as impossibilidades, mas nós servimos a Deus, que é um Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra. E mais uma vez é a linha da palavra, e nós vamos ficar naquilo que é o contexto da palavra de Deus nesta noite, direta, objetiva. Os que confiam no Senhor não se abalarão, mas permanecem para sempre.
Independente do que até agora o irmão viu, a irmã viu, do que tomou conhecimento, do que vem ocorrendo, confia no Senhor que a tua confiança será correspondida. Aqui na terra confia no homem, daqui a pouco se desencanta, se entristece, as notícias são piores do que antes, mas quem confia no Senhor tenha certeza, o meu Deus vem chegando. Mas ele não veio no domingo, a segunda ele pode vir, mas o domingo e a segunda passou, ele ainda não veio. Mas a irmã e o irmão não desistem, porque sabem que vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. José foi vendido pelos irmãos, traído, numa coisa tão terrível, jogado lá num buraco, tirado de lá, vendido, então foi parar na casa de um que tinha algum acesso ao governo. Lá então, o pecado, o mal, sabendo dos planos que Deus tinha para ele, tentou lhe tragar, não fisicamente, investiu contra aquilo que ele detinha dentro do coração. Ele deixou lá os pedaços do vestido, mas manteve a honra e a fidelidade à palavra, confiando no Senhor, que ainda que ele não visse nada, mas Deus tiraria ele daquela condição. Tirou, foi parar numa prisão, mas de lá também tinha certeza, não tem problema, Deus vai chegar. Mas quando ele vai chegar? Fala com o humano se esquece dele. Passou muito tempo, alguém se lembrou, falou dele para Faraó. Daqui a pouco é o tempo de Deus. No tempo de Deus, José sai da prisão, sai do cárcere para reinar. No tempo de Deus, Deus encerra a prova, a angústia, o choro e a tristeza na tua vida. No tempo de Deus, a irmã sai das prisões das tristezas, das prisões das incompreensões. No tempo de Deus, o irmão sai da prisão chamada miséria, da prisão chamada confusão, e entra no aquilo que Deus preparou. No tempo de Deus, no tempo de Deus, a tua sorte, a sorte dos justos está com o Senhor, e Ele trará à tua vida aquilo que precisa trazer, fará o que precisa fazer. Por isso, irmão e irmã, reunido aqui nesta casa de oração, o salmista neste salmo dizia: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los ao Senhor com os que obram a maldade. Ou seja, o Senhor colocará quem faz maldade, fica com quem faz maldade. Paz haverá sobre Israel, paz haverá sobre o povo de Deus, e manter a fidelidade ao Senhor e à palavra. As virtudes estão aí, a confiança está aí dentro, a fé está no teu coração. Paz haverá sobre o povo de Deus, paz sobre a igreja, paz sobre as famílias, paz sobre a tua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar, vale a pena, porque quem confia no Senhor sabe que Ele não decepciona, Ele não se mistura com nenhum pacto humano, Ele não é influenciado por ninguém. O ser humano facilmente é influenciado por tendências, por fala, por moda, por tanta coisa influencia, por uma fala. E hoje o que mais se fala no mundo são os influenciadores. Tanta gente influenciando tanta gente para aquilo que não é bom. Mas tantos que antes eram influenciados pela palavra e hoje acham que isto daqui já não serve mais. Mas aqueles que hoje, sentindo a necessidade de que o Senhor entre na sua vida com poder, com virtude, com obra, seja influenciado aqui pelo aquilo que Cristo fez por ti no madeiro da cruz. Dá para você sofrer esta influência maravilhosa, porque Ele pagou os teus pecados, te reconciliou com Deus, te deu esperança. Agora você é um homem, uma mulher que caminha em novidade de vida, para a salvação da tua alma. Nós caminhamos nessa esperança. Sabe de uma coisa? Quem confia no Senhor verá obra, verá milagre, verá maravilha dentro da casa, na família, na descendência.
experiência. Quem confia no Senhor apalpará milagres das mãos de Deus. Vai encerrar a palavra 19h49 desse domingo nesta casa de oração. Confia no Senhor de toda a tua alma. A tua confiança vai resultar em obra, em milagre, em conversão, em transformação. Veja o que Deus fala contigo nesta noite. É profético, mas Deus vai te fazer ter alegria ainda nesta vida que você julga que não faz sentido. Faz sentido porque tem projeto. O projeto é aquele que fez os céus e a terra, que projetou a tua história e a tua vida. Nela, nesta noite, Ele anuncia a página do teu amanhã. Alegria, felicidade, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aquilo que você não vê aqui hoje, pela fé enxerga, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Caem agora as escamas dos teus olhos. A obra que Deus faz contigo é maravilhosa, aleluia, ao nome do Senhor.